Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Rafael Vicente, sou coordenador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. E nós começamos então a mesa das 5 horas do nosso fórum, agora com a participação do Bradesco, representada pelo nosso querido Haroldo e a Jaqueline Busnella. Vou falar um pouquinho mais para a gente sobre essa visão dos comitês e do trabalho de inclusão e diversidade racial. A gente já fez vários agradecimentos, mas cabe relembrar aqui os nossos parceiros de hoje. Primeiro, agradecer, e agora ao vivo aqui e a cores, o Bradesco, que é um dos nossos patrocinadores, o patrocinador realizador aqui, e também agradecer o vídeo muito bonito que a gente reproduziu hoje pela manhã, que é o vídeo institucional do Bradesco dessa semana. Agradecer a Ambev e a Bristol Myers Squibb também, nossos patrocinadores. E os nossos parceiros, o Fórum LGBT e mais, o Movimento Mulheres 360, o Instituto Brasil Israel, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, a BRH, acho que eu falei todo mundo. Agora sim, vamos conversar então os nossos trabalhos. Bom, primeiro, quero agradecer então a disponibilidade do Haroldo. O Haroldo tem uma história muito interessante, acho que ele vai trazer um pouquinho para a gente, a disponibilidade da Jaque está aqui com a gente hoje, vai falar um pouquinho também dessa história dela, como é que funciona lá as ações no Bradesco. Mas eu quero destacar também que o Bradesco hoje foi um dos grandes destaques no nosso índice de equidade racial empresarial. Se você acompanhou conosco na parte da manhã, nós hoje apresentamos os resultados 2021 das empresas destaques do Índice de Equidade Racial Empresarial, essa é a segunda edição. O Bradesco foi o destaque, né, no pilar recrutamento, no pilar capacitação e no pilar publicidade e engajamento. São 6 pilares, de 6, o Bradesco figurou ali como destaque em 3. Ou seja, vamos ter bastante coisa para aprender com o pessoal aqui hoje. Então, eu quero passar para vocês, Haroldo e Jaque, seguir com as falas. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, estar com a Iniciativa Empresarial, que tem sido uma grande parceira nossa nessa jornada pela inclusão. Provavelmente nós teremos ainda o Luiz se juntando a nós. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a conexão. Se ele não conseguir, nós continuamos aqui. E a ideia hoje é compartilhar um pouco da nossa jornada com vocês, do que a gente aprendeu nesse tempo todo que a gente tem trabalhado a questão da inclusão no Bradesco. O Bradesco é uma empresa muito conhecida. Antes de eu iniciar a apresentação, na verdade, uma falha minha, eu não fiz minha autodescrição aqui, né? Eu sou a Jaqueline Busnella, então sou gerente de diversidade do Bradesco, e eu sou uma mulher branca, tenho cabelos encaracolados, cabelos escuros, olhos também, castanhos escuros, estou vestindo aqui um vestido todo rajado, laranja, marrom, preto, e atrás nós temos nosso fundo de telas da nossa iniciativa, o nosso movimento Aliados pelo Respeito. E aí o que eu estava comentando é que nós temos já um histórico, né? Muita gente conhece o Bradesco, mas pouca gente sabe do quão conectado a história da fundação do Bradesco está com a questão da diversidade e inclusão. Lá em 1943, quando o Bradesco foi criado, ele foi criado como um banco de portas abertas, então um banco para todas as pessoas, atendendo o que era muito difícil naquela época. O sistema financeiro era muito restritivo, então pessoas de poucas posses, pequenos comerciantes, muitos imigrantes que chegavam ao Brasil fugindo de uma situação de guerra, enfim, essa premissa de ser um banco de portas abertas nos acompanhou durante toda a nossa história, e certamente está muito interligado às nossas iniciativas de diversidade e inclusão. Eu queria perguntar para a Tati se a Tati conseguiu receber a nossa apresentação. Eu posso também projetar a partir daqui, se for necessário, e talvez seja interessante para vocês também acompanharem um pouco visualmente dessa jornada que a gente tem desempenhado. É possível colocar no ar? A gente precisa de uns 1 minuto. Então, tá bom. Então, nós vamos conduzindo por aqui. E aí, depois a gente volta. Acho que um ponto importante para dizer
para contar para vocês, depois de dar esse contexto, é que, mais recentemente, nós também estruturamos a conversa de diversidade e inclusão, como a gente estava trabalhando essa governança de uma maneira mais robusta, digamos assim, porque se temos ações muito longevas, se isso faz parte da nossa história, faz parte dos nossos valores, é importante também que a gente tenha toda essa governança. E como parte disso, também foi criado, dentro do Bradesco, o que a gente chama de Aliados pelo Respeito, que é um movimento muito amplo, na verdade, Ao mesmo tempo que a gente estava falando de diversidade e inclusão dentro das estruturas de capital humano, estamos aqui. A gente também estava falando sobre isso, como a gente conversa com o nosso cliente, com o nosso investidor, com a sociedade, como que a gente traz reflexões que são importantes para que essa inclusão aconteça. E daí surgiu Aliados pelo Respeito, que é, de fato, uma plataforma no sentido de reunião de diversas iniciativas externas, internas, capacitação, treinamento, publicidade, e a gente chama de Aliados pelo Respeito porque é isso, todos nós temos esse ideal no Bradesco por ser um banco que tem isso nos seus valores, esse ideal de tornar a nossa sociedade cada vez mais inclusiva. Então, se você puder passar para o próximo slide, aqui a gente tem o primeiro vídeo que foi criado dentro do conceito de Aliados pelo Respeito, já com essa assinatura que é o nosso hashtag, e era um vídeo justamente que tinha uma forte temática de inclusão racial. Eu gostaria de passar, no próximo slide a gente tem o vídeo, então se for possível passar, a gente já acompanha também, por favor. Na parte de baixo dessa tela, você vai passar e vai ter o mouse e vai ter um play. Naquela linha branca, logo abaixo da figura do vídeo. Pode dar um clique, que eu acho que ele deve rodar. Não? Eu acho que você deve estar com o PDF, Tatiana. Você não deve estar com o PowerPoint. Mas não tem problema, porque o vídeo... É o PDF, Jaque. É o PDF. Então, a gente não vai ter os vídeos aqui, não tem problema nenhum. A gente vai compartilhando com vocês também na fala. E eu convido a todos que estão assistindo, e todas essas pessoas que hoje nos acompanham, a acessar o YouTube do Bradesco e verificar lá, essa que foi uma das campanhas que nós fizemos, que trazia essa temática da inclusão racial também, a temática LGBTI+, com a presença da Aline, que é uma pessoa trans, e a gente tem também a temática da mulher, que era, enfim, uma das temáticas que a publicidade abordava. Já no próximo slide, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem disseminado dentro do Bradesco e da nossa motivação. Porque, claro, hoje, diversidade e inclusão, para todas as empresas, é um imperativo de negócio. Mas ele não é só um imperativo de negócio, ele é um imperativo também ético e moral, principalmente ético e moral. E no caso do Bradesco, essa foi o nosso principal impulsionador. O Bradesco tem como valor declarado o respeito à diversidade e à dignidade e à diversidade do ser humano. Isso está nas nossas políticas, no nosso código de conduta ética, e a gente faz uma distinção entre essas duas palavras, diversidade e inclusão. Muitas pessoas ainda utilizam como sinônimos, mas tem nuances aqui. E quando elas são usadas juntas, aí que a gente tem a força. Porque quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando dessa pluralidade, a gente está falando de uma demografia muito representativa, então de representatividade, mas, de fato, ela sozinha não é suficiente, eu preciso ter a inclusão também dentro da empresa. Então, que são... na verdade, todas aquelas ações, as atitudes que fazem com que a pessoa se sinta pertencente, que ela sinta que ela é respeitada, que a opinião dela importa, que ela faz parte daquele time. Então, traz esse sentimento de pertencimento, que é também uma dimensão importante. E aí, no próximo slide, é importante dizer que, fazendo essas distinções, mas trabalhando junto,
os dois conceitos juntos, nós temos no Bradesco uma governança bastante robusta para trabalhar o tema de diversidade e inclusão. Depois o Luiz vai trazer para a gente aqui alguns cases especificamente dessa temática da inclusão racial, mas quando a gente fala de diversidade e inclusão no Bradesco, a gente tem um escopo bem amplo. E começa já com o nosso Comitê de Sustentabilidade e Diversidade, que é um comitê muito sênior, gente. A gente tem o presidente e o presidente do conselho fazendo parte dessa discussão, contribuindo. É um comitê bastante consultivo e deliberativo. E para que a gente tenha subsídios, então, para as discussões desse comitê, a gente tem, na linha abaixo, o nosso GT de Diversidade e Inclusão, que são várias áreas da organização. Então, a gente tem marketing, tem redes sociais, tem as áreas de negócio, sustentabilidade, recursos humanos, todas as áreas que deveriam estar se apropriando dessa discussão, não só RH ou sustentabilidade, para que, de fato, o tema seja transversal na empresa. E a área de gestão de diversidade, que é uma área que o Bradesco tem especificamente para trabalhar esse tema, dando suporte a toda essa governança, então. E talvez a linha mais estratégica para a gente seja justamente os dos grupos de afinidade, que o Haroldo aqui hoje está nos representando no grupo étnico-racial. Então, nós temos 4 grupos de afinidade que são formados por funcionários voluntários, trabalham voluntariamente no tema, mas o diferencial é que no Bradesco eles têm assento no GT de diversidade e inclusão por meio do seu coordenador. Então, todas as pessoas podem trabalhar no grupo, qualquer funcionário que tenha afinidade, independente de ter ou não um marcador identitário que corresponda à temática tratada, mas o coordenador, sim, ele tem um marcador identitário da temática prioritária, porque para a gente é importante ter à mesa quem tem, em diversidade, a gente chama de lugar de fala, né? As pessoas que vivenciam os desafios no dia a dia, ajudando a decidir, ajudando a discutir, ajudando a encontrar os caminhos para essa inclusão mais efetiva. E regendo tudo isso, nós temos uma política de diversidade e inclusão que é pública, qualquer pessoa pode acessar no site bradescori.com.br. No próximo slide, aqui, a gente traz um pouco do que a gente considera que é fundamental também nessa transformação, que é a educação. A educação, ela tem um poder transformador enorme, abre horizontes, e na temática de inclusão não é diferente. Então, nós temos a Unibrad, que é a Universidade Corporativa do Bradesco, trabalhando diretamente com todos os times que estão à frente de iniciativas de diversidade e inclusão, e com todos os funcionários. Então, a gente leva não só programas específicos e direcionados para determinados grupos, mas também aqueles programas que são amplos e que buscam reduzir os viéses inconscientes, buscam trazer reflexões importantes, buscam quebrar estereótipos e preconceitos para todo o nosso quadro. E a gente faz a formação também de todos os nossos grupos de afinidade, com trilhas específicas para que eles também se sintam muito bem suportados pela organização nesse trabalho voluntário que eles fazem. No próximo slide, a gente também traz um outro aspecto que é super importante, que é a questão da liderança, tá? A liderança, ser vocal e visível dentro de uma organização que está trabalhando diversidade e inclusão é fundamental. No Bradesco a gente tem isso, não só pela participação, né, do seu Trabuco, do Otávio em diversos eventos, no próprio, né, Comitê de Sustentabilidade e Diversidade, mas por eles estarem disponíveis a todo o tempo. Então, eles não só eles, toda a nossa liderança, né, a gente tem grandes sponsors, aqui a gente tem uma foto, por exemplo, da Glaucimara Petkov, que é uma sponsor enorme dessa temática. Eles participam conosco, eles nos ajudam a criar os programas, eles nos ajudam a avançar a pauta de uma maneira muito engajada. E isso faz
uma diferença enorme para que a gente tenha esses resultados que o Rafael mencionou no começo, para que a gente tenha essas parcerias que a gente tem construído, que a liderança esteja do nosso lado, e isso é fundamental para qualquer empresa. No próximo slide, eu acho que aqui a gente tem um vídeo também, a gente ia trazer um vídeo do Otávio justamente falando sobre a importância da diversidade e inclusão na organização Bradesco. A gente vai ver se no final, se a Tati recebeu o arquivo PowerPoint, aí vão ter os vídeos de uma maneira que a gente possa passar, e a gente pode passar todos de uma vez só. E agora eu gostaria de convidar o Luiz. O Luiz é da equipe de diversidade e inclusão também, e ele é responsável pela condução de muitos desses programas, e em especial programas que tangem e que tocam, fazem esse trabalho da inclusão étnico-racial, para trazer alguns exemplos de case de como a gente coloca isso na prática, que pode ser inspiracional para algumas empresas que possam estar nos assistindo, ou pessoas que também queiram trabalhar com o tema. Por favor, Luiz. Oi, Jaque, obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Bom, meu nome é Luiz Henrique, atuo na área de gestão da diversidade. É um prazer estar com vocês aqui. Vou começar me autodescrevendo, né? Sou um homem negro, eu uso barba, tenho nariz arredondado, lábios grossos. Estou vestindo uma camiseta rosa escrito diversidade, e atrás de mim tem uma parede na cor verde clarinha. Aí no vídeo pode dar a impressão que é branca, tá? Bom, continuando aqui o que a Jaque trouxe para a gente, eu vou falar com vocês um pouco sobre os cases que a gente tem aqui na organização Bradesco, né? Que faz com que a gente consiga promover e valorizar a diversidade racial, não somente dentro da organização, mas fora também. Poderia avançar, por gentileza? Ok. Bom, este é um programa que a gente tem muito orgulho, tá? É uma parceria bastante perene, bem longeva, né, que a gente tem com a Faculdade Zumbi dos Palmares. É uma parceria que vem desde 2005, né? É uma oportunidade que anualmente a gente chega a contratar cerca de 30 estagiários para um programa, né, de estágio. E nesse programa de estágio existe uma trilha de aprendizagem. Essa trilha de aprendizagem ela é elaborada com os seus conteúdos pela nossa universidade corporativa, que é a Unibrad. Então, esse programa se torna uma ferramenta bastante importante para que a gente consiga gerar diversas oportunidades, né, de acesso, de entrada a jovens negros e negras à organização, e também possibilitar o desenvolvimento das suas carreiras aqui com a gente. Então, mais de 440 jovens já passaram por esse programa, muitos deles continuam desenvolvendo a sua carreira aqui com a gente, né? E aqueles que por algum motivo não puderam continuar com a gente, com certeza se tornaram aí profissionais qualificados, né, capazes aí de concorrer a qualquer oportunidade disponível no mercado também. Poderia avançar, por gentileza? Ok. Um outro programa que nós temos é em parceria com o INF, Ministério Público, a própria Faculdade Zumbi dos Palmares, a iniciativa empresarial também. É um projeto bastante importante, no qual a gente consegue disponibilizar também oportunidades de desenvolvimento, né, da carreira desses jovens profissionais. Inicialmente foi realizado em 2018 na cidade de São Paulo, mas também foi possível realizá-lo na cidade de Salvador, lá na Bahia. Então, a gente participa da construção de todo o projeto, desde os momentos de discussão, né, o que vai existir no projeto, quais são os conteúdos, de que forma a gente pode conduzir essas oportunidades, né? A gente tem diversas pessoas da organização participando, os nossos líderes são bastante comprometidos também nesse projeto, e existe um momento chamado de Maratona da Diversidade. Essa foto que está aí acima tem várias pessoas, né, de Salvador, Bahia, incluindo aí o nosso time de atração e seleção também, e é uma oportunidade de estar mais próximos desses jovens e ali tirar dúvida deles, apresentar a organização, as oportunidades. Então, para a gente é bastante importante, né? Essa parceria gerou para a gente a oportunidade de mais de 30 contratações desses jovens. Poderia avançar, por gentileza? Uma outra parceria também que nós temos é o Inova Abra com o Inova Zumbi, né, uma oportunidade de gerar para os jovens
que estão aí desenvolvendo o seu trabalho de conclusão de curso, ou tem alguma ideia que possa evoluir para um negócio, por exemplo. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles diversos conteúdos, incluindo, por exemplo, habilidades socioemocionais, né, com uma grande parceira nossa. Tivemos a oportunidade também de oferecer mentorias, né, por meio do nosso programa de voluntariado, né. Nossos profissionais tiveram aí essa oportunidade de estar mais próximos desses jovens e ter essa troca de experiência que é bastante importante. Pode avançar, por gentileza? Ok. Bom, dando continuidade, o que eu trouxe aqui para vocês agora dessa mentoria, este é um programa de mentoria que nós temos aqui na Organização Bradesco, que é o CEMEAR, né, conduzido pelo Programa de Voluntariado e a Unidade Conexão, que leva conteúdos para a comunidade. Né? Então, esse programa para a gente ele é bastante importante também, porque inicialmente agora nós tivemos uma turma no primeiro semestre de aproximadamente 50 jovens negros e negras de todo o Brasil, incluindo jovens do projeto Inova Zumbi e também jovens do projeto Meninas Negras. Então, foi uma oportunidade bastante bacana, teve trilha de aprendizagem também, chamamos especialistas no tema, apresentamos nossas iniciativas também, estabelecemos trocas, né? Conseguimos aí ter um relacionamento mais próximo com esses jovens, para que assim eles pudessem ter uma visão dos nossos profissionais do mercado de trabalho e os nossos profissionais também pudessem apoiá-los nesse desenvolvimento de carreira. Poderia avançar, por gentileza? Ok. Bom, um outro projeto bastante importante também é a Fundação Amazonas Sustentável, tá? O Bradesco é cofundador, então a gente tem uma atuação bastante importante aí, atingindo diversas comunidades, cerca de 50 comunidades ribeirinhas, em sua maioria indígenas. Né? Então a gente tem, por meio da nossa universidade corporativa, por exemplo, a oportunidade de trabalhar junto aos líderes, né, dessas comunidades, e por meio dos líderes alcançar as pessoas dessas comunidades com formação e levar também possibilidades de capacitação como bem-estar financeiro. Né? Essa embarcação que tem aí na foto é uma embarcação que percorre aí cerca de 1.600 quilômetros, né, pelo Rio Solimões, alcançando essas comunidades, levando oportunidade, né, de acesso aos serviços bancários. A gente sabe que o Brasil é bastante extenso e o quanto, né, as pessoas precisam de acesso. E é importante dizer também que, por meio da fase e o apoio dos líderes, né, dessas comunidades, a gente consegue trabalhar junto com eles, oferecendo capacitação, por exemplo, em empreendedorismo também. Poderia avançar, por gentileza? Ok. Bom, aqui em relação às bolsas de inglês, tá? A gente aqui no Bradesco a gente oferece para todos os funcionários oportunidades de desenvolvimento de um outro idioma. Então, todos os nossos funcionários aprendizes, estagiários, funcionários efetivos têm acesso à bolsa de inglês. E agora a gente teve a oportunidade também, desde 2019, de levar essa oportunidade para a comunidade. Então, tivemos aí 1.000 bolsas, mais de 80% delas direcionada aí para jovens negros e negras. Né? A gente entende que é uma oportunidade bastante importante para aqueles que querem desenvolver esse idioma, alcançar outras oportunidades também. Bom, temos diversos patrocínios a eventos, né, que a gente participa. Um deles é o Troféu Raça Negra, que está para acontecer também aí como virada da consciência. Para a gente é uma honra muito grande poder estar junto com a organização Afrobras, a Faculdade Zumbi dos Palmares, a iniciativa empresarial neste evento aí tão rico. Também temos a oportunidade de participar do Fórum Sim, a Igualdade Social, né, do Instituto Identidades do Brasil. A gente considera que é uma oportunidade bastante importante também para que a gente consiga alcançar jovens aí em todo o território nacional. Além disso, tem a Afropresença também, que é um movimento bastante importante, né, junto com o Ministério do Trabalho, o Pacto Global da ONU, de levar oportunidades de acesso de emprego e ao todo o universo, né, que envolve aí a diversidade racial, desde capacitações, palestras, conteúdos,
E posteriormente também já houve oportunidade de realizar contratações também de jovens que estiveram presentes no evento. Bom, e o terceiro item é o apoio ao refugiado da ONU, né? O Bradesco tem um apoio aí financeiramente, é um apoio financeiro para a Acnur, né? A agência da ONU para apoio a refugiados, e a gente tem a oportunidade junto aí à Faculdade Zumbi dos Palmares de receber muitos desses jovens, né? Dessas pessoas que vêm dos seus países na condição de refugiado ou imigrantes, né, eles atuam com a gente. Aí na foto que está na tela, nós temos ao centro aí a nossa diretora executiva, a Glaucimar, e jovens que estão desenvolvendo a sua carreira aqui com a gente. Poderia avançar, por gentileza? Bom, esses são alguns dos compromissos que nós temos na organização, né? Para cada uma das frentes que nós trabalhamos, como a Jaque trouxe no início, nós temos pelo menos um compromisso, né? Então, aí tem destacado alguns deles para a diversidade racial, voltado para gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência também, e tem um que trata do estereótipo das pessoas, né, nas propagandas, nas campanhas publicitárias. Poderia avançar, por gentileza? Ok. Bom, todo esse trabalho tem gerado para a gente reconhecimentos do mercado, né? Também por meio, aí, por exemplo, das melhores empresas para se trabalhar 2021. Mais recentemente, está bem quentinho aí, a gente teve a alegria, né, hoje pela manhã, de saber que nós alcançamos aí destaque em 3 pilares, né, em diversidade racial. Para a gente foi bastante importante, né, o pilar de recrutamento e seleção, capacitação, teve também de publicidade, propaganda e engajamento. Então, para a gente foi um orgulho muito grande. E também um prêmio, sim, à igualdade racial, né, realizado pelo Instituto IDBR, com melhor empresa aí do setor financeiro, né, na categoria comprometimento racial e na categoria de destaque publicitário. Poderia avançar? Bom, e agora eu gostaria muito aqui de chamar o nosso companheiro aí nesse trabalho bastante relevante, né, para que a gente consiga uma organização cada vez mais diversa e inclusiva, assim como uma sociedade também. Haroldo, fica muito à vontade, né, muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jaque. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder discutir mais sobre esse tema tão importante para a gente. Esse tema que ele não só ele vem ganhando, né, a relevância na agenda das empresas, mas ele de fato tem servido para transformar o lugar onde a gente tem trabalhado, esse lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, do dia, em um lugar cada vez mais inclusivo, um lugar onde nós estamos cada vez mais à vontade para estar, né? Eu falo isso de uma forma geral, pensando enquanto população negra, e eu tenho aí o privilégio de trabalhar no Bradesco, como a Jaque já começou falando no início da fala dela, é um lugar que desde a sua origem já vem pensando nessas questões e vem de fato aplicando-as no dia a dia. Isso tem feito toda a diferença no nosso convívio. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Vou trazer um pouco mais para vocês a respeito do Afrobra, esse grupo que eu tenho o privilégio também de ser o coordenador lá dentro do banco. E para falar aqui, eu peço para passar na próxima tela, Tati, acho que está contigo, né? Onde a gente conta um pouco da nossa missão, né? Então, para quem não me conhece, eu trabalho no Bradesco já há bastante tempo. Eu fui um dos alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares, eu tive aí a chance de ser aluno da 2ª turma da Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu fui estagiário da 1ª turma de estágio dentro no programa de ações afirmativas do Bradesco, na parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, essa é a minha origem dentro da faculdade, como o Rafael comentou no início da fala dele também. E lá dentro do banco, nós, então, nos reunimos, formamos o Afrobra, e aí pensamos no primeiro momento qual que seria a missão e qual que seria o nosso objetivo, pensando enquanto um grupo de afinidade, né? O que estamos fazendo aqui, aonde queremos chegar, de que forma faremos isso. É um pouco dessa experiência que eu quero trazer aqui para vocês hoje, porque eu tenho certeza que ela pode agregar aí para que você que está pensando em como construir isso
dentro da sua organização. Primeira coisa que nós pensamos, então, qual seria essa missão? E a nossa missão é ser um local de acolhimento e diálogo. É muito importante que as pessoas elas saibam aonde recorrer, elas saibam aonde conversar, um lugar onde elas possam trocar ideias livremente, entender outros exemplos, para assim construir o seu network e também caminhar junto aí nessa direção da inclusão. Então, por isso que é tão importante, a gente já traz na nossa missão esse fato de ser um local de acolhimento. Mas, além de ser um local de acolhimento e diálogo, nós também queremos ser um lugar onde as propostas elas são encaminhadas. Então, tudo aquilo que a gente observa dentro do nosso grupo vira de uma forma propositiva para a organização, e assim nós endereçamos as ações, nós endereçamos os pedidos, nós demandamos e participamos junto com as outras áreas da construção aí das ações de diversidade lá dentro do banco, sempre visando esse desenvolvimento, né, da nossa companhia, sempre visando o desenvolvimento da população negra lá dentro do Bradesco. O objetivo, então, é também apoiar e sustentar essas conversas de diversidade dentro do banco, referente a etnias. É importante sempre você que está pensando nessa construção de uma área, de um grupo de afinidade, lembrar que a sua organização ela tem diversas áreas e é importante que você esteja, né, participando dessa discussão junto com as outras áreas. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum e essas outras áreas elas precisam também ter a consciência da diversidade racial, no nosso caso, e a partir disso, então, pensar os seus projetos, pensar as suas propostas, pensar o desenvolvimento dos seus negócios, olhando de uma forma ampla, né? Olhando também para essa questão da diversidade racial. Sem dúvida alguma, esse é um dos sucessos de todo o programa de diversidade do Bradesco, né? Como a Jaque disse, o nosso grupo, né? O nosso grupo de trabalho de diversidade, ele é composto por pessoas de todas as áreas, não são só as pessoas de RH, não são só as pessoas de sustentabilidade, mas é um grupo multidisciplinar, composto de muitas áreas dentro da organização, porque assim é possível pensar e repensar as atitudes no dia a dia e ir combatendo todas essas questões de viés inconsciente que surgem aí nos negócios. Então, é sim com a participação de todos, por isso que o objetivo do nosso grupo é apoiar e sustentar. Então, a gente conversa com as áreas, a gente está sempre presente, participando com os outros departamentos também, trazendo essa conscientização da questão racial lá dentro do banco, tá? Pode ir para a próxima, por favor, Tati. E qual que é, então, o nosso manifesto, né? Então, eu trago aqui para vocês, eu quero ler esse manifesto, porque é algo bem impactante e que, com certeza, sensibiliza também as pessoas lá dentro. Então, nós estamos presentes em todo o Brasil e em diversas partes do mundo. Somos milhares de uns, cada qual com a sua individualidade construída a partir das suas histórias de vida, etnia, cultura e religião. É isso que nos faz completos, permitindo que impactemos de forma positiva a transformação social e dos negócios de milhões de pessoas. Eu quero fazer uma parte aqui, porque é muito importante que a gente lembre que essa individualidade ela precisa ser preservada, né? Não somos uma tribo, nós somos um grupo que pensa diferente, nós somos pessoas com histórias diferentes, culturas, religiões, condições sociais diferentes, e não adianta querer colocar todo mundo numa caixinha, balançar e sair com uma ideia mágica lá de dentro. Isso não acontece, isso não vai funcionar, e é importante que o respeito a essas diversidades, elas aconteçam inclusive dentro dos grupos de diversidade. Então, lá dentro nós temos aí pessoas com as mais diferentes ideias, e essas discussões que acontecem no dia a dia é que vai trazendo o grupo mais próximo, vai engajando mais as pessoas e vai fortalecendo também tudo aquilo que a gente pensa e acredita, tá? No Bradesco, a busca por inovação e pioneirismo faz parte da nossa cultura. Por isso, nós queremos ser referência também no que diz respeito à construção de um ambiente corporativo que não apenas valorize, mas que promova ativamente a diversidade e inclusão de raça, permitindo que seus funcionários sintam confiança e segurança para se desenvolver pessoal
e profissionalmente aqui dentro. Tanto se fala sobre segurança psicológica nas organizações, tanto se fala sobre esse ambiente propício para que as pessoas estejam ali seguras e, a partir disso, então, possam participar, possam dar as suas ideias. E a discussão racial dentro desse tema de segurança psicológica, ele é fundamental. Não há como se discutir segurança psicológica sem discutir igualdade e inclusão racial também, né? Não só racial, mas também igualdade e inclusão racial, porque é a partir desse momento em que as pessoas se sentem seguras, se sentem à vontade para ir com o cabelo de uma determinada forma, para usar uma determinada roupa, para expressar aquilo que ela acredita, para valorizar o lugar de onde ela veio. Afinal, as pessoas têm histórias e essas histórias elas podem contribuir muito. É a partir da unificação disso que se constrói um ambiente de fato, né, psicologicamente seguro, para que todos possam ali interagir, participar e construir, né, com o sucesso da organização. Por isso que a gente traz isso aqui também no nosso manifesto. Nós acreditamos na valorização da diversidade e da inclusão dentro do Bradesco. E estamos trabalhando para que isso se torne realidade em todos os lugares onde nossa marca estiver presente. O Bradesco é um banco, né, de grandes dimensões, nós estamos aí presentes em muitos municípios e nós queremos, de fato, fazer a diferença em todos esses lugares onde nós estivermos. Por isso que o nosso programa, né, o Afrobra, ele tem pessoas sim, da matriz, mas nós também temos os colaboradores da rede, né? Nós também temos funcionários da rede atuando com a gente dentro do grupo de diversidade, dentro do Afrobra, e isso é fundamental para que a gente possa ter a percepção aí dos mais diferentes funcionários, das mais diferentes regiões. Então, o nosso grupo hoje, ele tem gente aqui de São Paulo, de Osasco, onde fica a matriz do banco, mas ele também tem gente do Rio de Janeiro, ele também tem gente da região Nordeste como um todo. Então, essa diversidade é o que garante aí para a gente o sucesso da empreitada, tá bom? Pode ir para a próxima tela, por favor, Tati. Como nós estamos organizados, né, e dividimos as ações lá dentro do nosso grupo, então nós dividimos elas em 5 pilares. Um primeiro pilar, que é o pilar de engajamento e conscientização, onde a gente promove aí, eu vou mostrar um pouco das ações no próximo slide, mas onde a gente promove as ações internas, onde a gente discute como engajar os funcionários. A gente, por exemplo, vai ter aí, eu já quero deixar aqui, dar esse spoiler, a gente, no sábado, né, no dia 20, vai ter o lançamento de um novo episódio aí do Bravoz, e a gente vai, por exemplo, amanhã, junto com todo o grupo, fazer uma pré-estreia disso. Então, é uma forma da gente engajar também as pessoas do nosso grupo. E aí, nessa pré-estreia, a gente aproveita e vai fazer uma discussão tanto com o time do Bravoz, quanto com o diretor do filme, para poder trazer um pouco mais dessa conscientização, desse engajamento, promover esse network ali entre os funcionários. Na segunda linha, a gente tem o desenvolvimento e a qualificação. Então, nós temos palestras, conversas com a área de recrutamento e seleção, onde a gente fala com eles sobre vieses inconscientes, por exemplo, e onde a gente participa, né, de ações que essa área ela faz para poder fazer a captação de novos estagiários, por exemplo. Então, a gente está sempre lá trazendo um pouco da nossa visão, trazendo um pouco dos nossos conhecimentos, das ações que a gente tem feito, tanto com a área que faz o recrutamento, quanto nas ações que a área de recrutamento faz com o mercado para trazer mais funcionários, mostrando lá que o Bradesco é um lugar inclusive, é um lugar que as pessoas podem vir e se sentir seguras que elas serão aceitas e bem respeitadas. Esse pilar também, né, junto com esse pilar de seleção, onde a gente também faz essas ações, a gente tem aí esse pilar de definição de KPIs. Afinal, a gente precisa de números, a gente precisa saber exatamente aonde estamos e, a partir disso, construir aí os nossos objetivos, né? Hoje, durante a manhã, quando se estava falando do índice de igualdade racial, né, que a iniciativa empresarial tem,
se falou muito a respeito de números, métricas, os indicadores. Afinal, a gente só consegue melhorar quando sabe exatamente onde está, e esse pilar, ele olha um pouco para isso. E um pilar de governança, onde a gente ajeita, né, e organiza e coordena todas essas frentes. Então, esses são os pilares em que hoje nós estamos divididos, e aí cada pilar tem, então, a sua ação, e, de repente, é uma ideia aí para que você que está pensando como organizar o seu time, você possa olhar e, de repente, ver se essa estrutura também serve para você, mas é uma estrutura que hoje tem atendido bastante aí as nossas necessidades em relação à organização. Pode ir para a próxima, por favor. Falando um pouco das ações, então hoje nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos um grupo também dentro do Yammer, que é a nossa rede social corporativa, né? O Yammer, tenho certeza que muitas pessoas conhecem. Então, nós temos os 2 grupos, nesses grupos nós provocamos essas discussões. Tem alguns eventos que eles acontecem antes da pandemia, a gente fazia alguns eventos aí, como a caminhada lá pelo centro de São Paulo, para mostrar um pouco da história e da cultura negra. A gente fez alguns eventos no Dia da Mulher Afro-Latino-Caribenha, os próprios eventos do dia 20 de novembro, né? Mas isso tudo antes da pandemia. Agora que a maior parte do nosso quadro de funcionários está trabalhando em home office, nós temos feito aí os Afrotalks, e aí nesse Afrotalks a gente faz conversas com diversas pessoas, tanto funcionários da organização quanto pessoas de fora, onde a gente provoca, então, não só a construção do network, mas também esse pensamento reflexivo de que quais os caminhos essa pessoa andou, por onde ela trilhou, e se a partir dessa história a gente pode inspirar novas histórias, né? A gente entende, acredita muito que essa referência ela importa, e ela importa muito. As pessoas precisam olhar para cima e enxergar outras pessoas para que elas se inspirem e entendam que elas também podem enxergar, né? Por isso que uma das ideias do Afrotalk é trazer, por exemplo, pessoas que estão em posições de liderança dentro da organização para que elas compartilhem essa história delas, e a partir, então, dessas histórias, e essas histórias, então, possam inspirar os mais jovens, né, que estão entrando, as pessoas que estão em outros cargos e querem também ascender profissionalmente. Como eu já disse aqui, essa questão do recrutamento e seleção, a gente tem toda essa discussão com as áreas para poder melhorar esse pipeline. Então, é muito importante pensar que, né, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho negros dentro do meu processo seletivo, mas aonde você está fazendo o seu processo seletivo, né? Onde você está buscando, onde você está começando o seu pipeline para poder fazer o processo seletivo. Se você está indo em lugares onde você não tem a presença de negros, com certeza, no final do seu processo seletivo, não vai ter nenhum negro qualificado para ele, né? Porque você iniciou a pesquisa num lugar errado. Então, a gente traz um pouco dessa conversa lá dentro, né, aqui dentro, para a gente poder, então, melhorar cada vez mais essa questão da seleção e do recrutamento de uma forma geral. Por isso que a participação nesses eventos, né, como o Expo CIE, o próprio Encontro de Empresas Júniores, que é o ENEG, o Fórum Sim Igualdade Racial, o Afropresença, são lugares onde a gente consegue trazer essa perspectiva do banco, onde a gente consegue falar para todo mundo o que estamos fazendo, e a partir disso também se tornar um local cada vez mais atrativo, onde as pessoas se sintam à vontade para poder se inscrever e trabalhar. Dentro aqui do desenvolvimento, o Luiz já contou aí várias ações que nós temos, né? Eu queria só destacar aqui a nossa trilha, né? Uma trilha que olha justamente para essa questão de raças e etnias, e a partir dessa trilha, então, você vai ter uma série de conteúdos que são formados por TEDs, formados por cartilhas, formados por vídeos, e esses vídeos eles vão, então, trazendo a consciência. Tem uma série de vídeos, né, composta de 4 ou 5 vídeos, se eu não me engano, que fala só sobre viés inconsciente, que é bastante interessante. A gente sempre estimula todo mundo, todas as nossas lideranças que façam esse treinamento também, estimulem os seus times para que, a partir dessa conscientização sobre viés inconsciente,
as atitudes do dia a dia possam ser repensadas, para que os comportamentos do dia a dia possam ser reposicionados, e com isso a gente contribua também para um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo. E aí, por fim, aqui, os indicadores, como eu já citei para vocês, e a gente está fazendo nesse momento essa construção do painel, onde exatamente, né, a gente vai poder enxergar não só o recorte de quantos funcionários negros temos dentro da organização, mas quantos funcionários negros em cargos de liderança, desses funcionários, quantos são homens, quantos são mulheres, e a partir, então, desses microdados, a gente possa planejar melhor e de uma forma cada vez mais eficiente as nossas ações também. Pode ir para o próximo, por favor, Tati. E aí eu passo a palavra aqui para a Jaque, né, Jaque, que vai continuar aqui com a gente. Obrigado. Gente, aqui é para finalizar mesmo, a gente não está com o vídeo aqui, mas esse vídeo foi transmitido também no evento durante o dia. Aqui é um convite que nós queremos fazer. Dentro de todo esse trabalho e do Aliados pelo Respeito, uma peça fundamental é o jeito que a gente fala para fora, é o jeito que a gente posiciona a nossa marca. Nossa equipe de marketing, de redes sociais, todas as pessoas e equipes que estão trabalhando essa temática dentro do banco, têm sido muito felizes na maneira de não só garantir representatividade em qualquer comercial que a gente tem, em qualquer publicidade, mas também de focar determinados temas. E aqui a gente tem um convite de Bravos, que é o nosso projeto multimídia no Bradesco, que vem justamente para fazer essa valorização da perspectiva da nossa marca, do empreendedorismo, da arte afrocentrada, tá? Então, nós, como o Haroldo comentou, não é mais spoiler, a gente tem pela primeira vez o Bradesco está produzindo um filme, é um curta-metragem, e esse curta-metragem é justamente um episódio mais estendido de Bravos, né, em que a gente vai contar com a Zezé Mota e tantas outras pessoas no elenco, e que vão, com certeza, fomentar e trazer muito mais essa discussão. Então, convidamos todos e todas para que no dia 20, no canal do YouTube do Bradesco, esteja com a gente assistindo Bravos. É isso, gente. Muito bom, Jaque. Espera só um minutinho, que a gente está checando aqui, eu acho que a gente tem esse vídeo. Espera só um minutinho. Perfeito. Se você tiver o vídeo, a gente chama o vídeo. Eu acho que com certeza vocês têm, porque nós enviamos, e eu sei que foi passado durante o dia. Exato. E aí, aqui a ideia é compartilhar um pouco. É importante vocês saberem que o Bradesco tem um grau de transparência muito grande, não só nas suas informações numéricas, muitos dos nossos indicadores são públicos no nosso relatório integrado, mas também em como a gente conta o que está fazendo para o público externo. Então, essas e tantas outras informações vocês podem encontrar no relatório de capital humano do Bradesco, e principalmente as voltadas a capital humano, nesse caso, né, apesar da gente ter também algumas outras frentes, que fica dentro do bradescori.com.br. É um relatório trimestralmente atualizado, e vocês têm acesso a todas essas informações de maneira escrita, enfim, podem conhecer um pouco mais do detalhe disso aí. Vamos compartilhar o vídeo. Com o tempo eu percebi que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Quando nós falávamos em desigualdade e tentávamos explicar que não existia uma democracia racial no Brasil, as pessoas diziam que a gente estava inventando história. E aí eu fiz um curso de cultura negra com Lélia Gonzalez, que Lélia falou, logo na aula inaugural, eu sei por que vocês estão aqui, mas não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Fiquei muito atenta quando eu me tornei cantora. Tinha sempre uma preocupação de aproveitar o espaço que eu tinha na imprensa, o espaço que eu tinha na mídia e, sabe, injetar o que eu tivesse de informação importante
sobre negros, sobre a cultura negra, enfim, sobre a nossa história. Bravos é um projeto multimídia do Bradesco que potencializa vozes negras e empreendedorismo através da arte. Convido vocês a assistirem Bravos no dia 20 de novembro. Até lá! É isso, fica o convite a vocês. Obrigado, Jaque, obrigado, Haroldo, obrigado, Luiz. Sempre um prazer estar com vocês. E a gente, então, vai encerrar essa mesa. Bastante alegria, estamos indo para as mesas finais agora do nosso fórum, que sim, agora a próxima mesa nós vamos tratar sobre uma questão que certamente é muito importante aí no Bradesco também, que é o novo paradigma legal, as cotas para as mulheres negras no Conselho de Administração. A mesa começa agora às 18 horas. Então, você que está nos acompanhando ou nas nossas redes sociais, no site da iniciativa ou no canal da Isto É, fique conosco, e por enquanto vamos nos despedir dessa apresentação tão enriquecedora que acabamos de presenciar. Muito obrigado a todos, até a próxima mesa às 18 horas. Tchau.